Olá, samurais e guerreiros do meu canal do YouTube, beleza? Como vocês estão? Vocês estão de boa? Vocês estão tranquilos? Então tá tudo bem. Primeiramente, dessa vez não tem recado nenhum, então vamos direto ao vídeo para ser mais rápido. Hoje então, como vocês estão vendo aí, eu estou planejando fazer um documentário sobre o Pol Pot e o Khmer Vermelho. Mas não só sobre esses dois em específico, porque eu já tenho no canal. Mas enfim, eu quero fazer algo, conte desde o início do Khmer, do Pol Pot, seu ponto mais alto, até mesmo o seu declínio e seu fim. Vamos começar então. Bem, mas antes de começar a explicar sobre o Pol Pot, sobre o Khmer Vermelho, eu vou explicar desde o início. Vamos voltar para a Guerra Fria. Todo mundo aqui sabe que a Guerra Fria foi uma disputa de influência entre União Soviética e Estados Unidos, onde muitos países acabaram sendo divididos em capitalista, comunista, ou oriental, ocidental, enfim. Rolou muitas dessas divisões. A Coreia é um exemplo que até hoje é assim, norte e sul, mas o foco é o sudeste asiático dessa vez. Como nesse tempo, como estava tendo a guerra do Vietnã, estava tendo muitas outras guerras na Indochina, não só no Vietnã. Estava tendo muita guerra civil no Laos, no Camboja, ou então até mesmo países guerreando entre si por disputas de influência e território. E isso não foi diferente no Camboja. E o porquê no Camboja? Porque, por mais que o Camboja naquele tempo fosse monarquia e não república, ou enfim, algo mais federativo, eles ainda eram rei e rainha, eles seguiam esse tempo. O monarca do Camboja, o rei, por mais que ele fosse monarca e tivesse todo o poder que ele tinha, ele sempre teve um pé no socialismo. Então ele sempre foi aliado, dizemos, economicamente do Vietnã do Norte, da China, da Coreia do Norte, enfim, esses países assim, e isso meio que não estava dando uma neutralidade no Camboja, já que durante a guerra todo mundo no Camboja concordava que o Camboja não deveria se meter em nenhum dos lados e deveria ser neutro. Mas tudo isso foi rompido quando o rei começou a ter mais assuntos com a China, mais assuntos com o Vietnã do Norte, mais assuntos com até mesmo a própria União Soviética. Isso estava meio que acabando com a neutralidade do país, porque aos poucos ele foi deixando os norte-vietnamitas ficar lá, os chineses ficarem lá, e não estavam deixando tropas americanas e aliados ficarem lá também, já que, poxa, se era um país neutro, não era para nenhum dos lados estarem lá. Mas acabou que só um dos lados estavam lá. E no meio disso, dessa muvuca inteira, o general Non Law, perdoe a pronúncia, ele ficou um pouco insatisfeito com isso e foi querer tirar satisfação com o rei. Já que ele era primeiro-ministro, ele já tinha uma certa autoridade no Camboja, e o rei não gostou. Ele não gostou nem um pouco. E aí começou a guerra civil. Mas ainda os comunistas eles não se faziam muito presente nessa guerra civil. Eram conflitos entre monarquistas e republicanos. No final terminou em um empate. Só que nesses empates, nessas coisas aí meio não bem explicadas, e como os comunistas eles não estavam presentes e ficou meio tanto um clima de paz, dizemos assim, mesmo que as pessoas estivessem divididas ideologicamente, o país não se dividiu oficialmente, não teve um Camboja do Sul, um Camboja do Norte ou um Camboja Oriental, um Camboja Ocidental. Ficou meio que essa divisão. E aí que começa o início do inimigo invisível dos Estados Unidos, o Khmer Vermelho. 3 ans après la chute de Phnom Penh, le Cambodge du Khmer Rouge est demeuré impénétrable. Pour la première... O Khmer Vermelho, calma aí que ainda não vou explicar diretamente sobre o Khmer Vermelho. Nesse tempo, o Khmer Vermelho ele não estava agindo no Camboja.
Ele estava no Laos ajudando na guerra civil lá. Republicanos, nacionalistas e comunistas estavam brigando no Laos porque estava tudo brigando com todo mundo. Então era um clima muito extremo, onde se você era amigo dos americanos, você apanhava dos comunistas. E se você era amigo dos soviéticos, você apanhava dos capitalistas. Então, no Laos não foi diferente. Só que o Laos, diferente do Camboja, que ficou empatado e os comunistas não participaram da guerra civil, eles ajudaram muito no Laos, transformando o Laos em uma república socialista. Mas o porquê no Laos, o porquê disso tudo acontecer, o que o Laos tem a ver com isso? Bem, é que durante a guerra do Vietnã, tinha aquela regra entre aspas, que um país não podia cruzar a fronteira do outro. Então, o que eles faziam? Eles se encontravam no Laos, que era um país neutro também, e eles começavam a bombardear lá, bombardear pela fronteira, mas ainda assim pegava no Laos. E o Laos, como naquele tempo era um país bem rural, com um monte de camponês e pessoas mais pobres, dizemos assim, os comunistas eles foram lá ajudar, eles conseguiram armamento, eles conseguiram comida, eles conseguiram um monte de coisa para ganhar popularidade no Laos. Isso se estendeu de 70 a 75, mas agora a gente volta para o Camboja. Nesse tempo dos bombardeiros, eles estavam tranquilos, entre aspas, porque não estava atingindo o Camboja. Estava no Laos, mas o Camboja ainda estava tranquilo. E o que aconteceu? O general Nong Nol percebeu que esse monarca estava meio que de tiração, porque ele estava jogando o Camboja na guerra, do lado do Vietnã. E como esse cara, o Nol, ele era amigo dos Estados Unidos, ele tinha um certo contato com os americanos e com aliados, e ele falou assim, não, calma aí. Se ele pode colocar tropa norte-vietnamita no norte do Camboja, eu posso colocar os meus amigos americanos aqui no sul do Camboja também, para facilitar entregar arma, entregar comida, sem que precise atingir uma rota de fogo, que seria o Laos. Só que isso novamente deu um conflito com o monarca. O cara falou assim, calma aí, você está tirando a neutralidade do Camboja, você vai acabar fazendo a gente ser atacado. E novamente deu uma, entre aspas, guerra civil, uma nova guerra civil. Só que dessa vez o monarca, vamos dizer que ele abandonou o trono. Não que ele abdicou o trono ou renunciou, não, ele simplesmente foi dar uma volta em Hanoi, foi dar uma volta em Pequim, em Moscou, enfim, esses países comunistas, socialistas, enfim, ele sempre teve essa admiração pelo movimento, mas ele nunca disse que ele era socialista ou comunista, ele sempre dizia que ele juntava um pacote de ideias e que tinha sua terceira via. Lon Nol, ele viu a oportunidade e pensou, por que não? Ele foi lá e deu um golpe de Estado. E nessa que ele deu um golpe de Estado, ele acabou ficando de 70 a 75 no poder. Mas calma aí que eu vou explicar. E nesse tempo, as coisas tinham parecido mudar um pouco, porque o rei ele já estava proibido de voltar para o Camboja, ele já não era mais rei, então não tinha o porquê ele ficar no Camboja. Mas isso não significava que, por ele não ser mais rei, que ele não tinha mais dinheiro. Prestem atenção nisso. Então, o que aconteceu? Nesse tempo, o governo do Lon Nol, ele estava indo bem no começo. Ele estava sendo aplaudido pelos cambojanos. Os cambojanos estavam vendo melhoria, estavam vendo mais distribuição de comida, e menos guerra, menos gente guerreando por lá. Já não tinha tanta tropa norte-vietnamita, chineses, nem americanos e aliados. E só que o que aconteceu? O governo dele começou a entrar em declínio. Começou uma corrupção muito alta e depois o pessoal viu que, poxa, esse cara é amigo dos Estados Unidos, os Estados Unidos estão apoiando esse governo corrupto, só está ferrando a gente. E aí, e agora? A gente não tem mais rei, não temos mais
mais nada, não temos armamento. O que faz? O que pode nos ajudar nesse momento? E para piorar a situação, o que aconteceu nesse tempo? Aconteceu tudo que não deveria ter acontecido. Poderia ter acontecido tudo, menos isso que aconteceu, que foi o quê? O Camboja foi bombardeado pelos norte-americanos. The official aim of the bombing was to wipe out a Viet Cong base in Cambodia, a base that existed only in the imagination of American generals. President Nixon's aim was to show the Vietnamese communists just how tough he could be. Mas como assim? Os norte-americanos não eram amigos do Camboja, eles não apoiavam esse novo governo, os americanos traíram o know-how, o que aconteceu? Não, eles simplesmente meio que fizeram uma operação secreta, num desespero para ganhar do Vietnã, eles acabaram bombardeando a parte norte do Camboja. Mas apesar de ter tido um aviso do presidente dos Estados Unidos na época, foi bem em cima da hora dos bombardeios, então não teve tempo de retirar a população local, os fazendeiros que estavam por lá, os inocentes. E em vez de ter acertado as bases norte-vietnamitas, acabaram acertando mais inocentes do Camboja do que guerrilheiros ou soldados do Vietnã, do Norte. Vale a pena ressaltar sempre Vietnã do Norte. E também, logo depois disso, o rei do Camboja, que já não era mais rei, mas depois ele ia voltar a ser rei, isso ficou um pouco confuso, desculpa. Ele fez o que? Ele acabou ligando para o presidente dos Estados Unidos na época e, de acordo com algumas fontes, o rei do Camboja disse que o presidente estava bêbado e que ele mandou um recado assim: você não sabe governar um país, e desligou na cara dele. Então, e já não satisfeito com isso, o rei ele acaba voltando para o Camboja na cara dura mesmo, porque as pessoas já estavam insatisfeitas com o know-how, porque estava tendo muita corrupção e os Estados Unidos bombardeando e ele não fazendo nada. E falou assim: ô mano, e agora? E aí teve novamente um outro golpe de Estado, um contragolpe, dizemos assim. O rei volta ao poder, só que dessa vez o rei volta com muito mais influência, então ele deixa muito mais os comunistas lá. Isso era 1975 e o Vietnã ainda estava para ganhar a guerra. O Vietnã só finalizou a guerra em 1976, só ressaltando isso. Então, o que acontece? E o porquê, na verdade, explicar o porquê o rei estava deixando os vietnamitas e os chineses. Benefício, era só isso. Benefício e influência em algumas influências. Do resto, eles não agregavam mais nada. Então, e ainda assim, o Mao Tse Tung, possivelmente, isso não foi confirmado, isso é totalmente na minha cabeça, possivelmente estava querendo fazer o rei de fantoche. Então, já era mais um ponto ali para os chineses voltar atrás e falar assim: não, tá de boa, vamos seguir em frente, derrotar o capitalismo. Só que nesse tempo, o Khmer Vermelho ele estava ganhando muita experiência no Laos, em combate de guerrilha, armadilhas, modos de atirar, enfim. Eles estavam praticamente fazendo um treinamento valendo a vida. E com isso ganhando bastante experiência, e ao ponto de beleza, quando o rei voltar, os comunistas eles acabam iniciando uma outra guerra civil, dessa vez entre monarcas e comunistas, e os comunistas ganham e o Pol Pot sobe ao poder. Government troops had succeeded in pushing back the Khmer Rouge rebels. Then, earlier this week, the rebels gained ground and the army was forced to rush reinforcements to the area. The Khmer Rouge reached the outskirts of Cambodia's second largest city, Battambang. They've now been routed by the army. But the army's artillery duels with the Khmer Rouge continue. Pol Pot, ou melhor dizendo, Salotsar, que era seu nome verdadeiro, ele nasceu no dia 19 de maio de 1925. E depois eu explico a morte e essas coisas todas. Mas diferente da maioria dos cambojanos e das pessoas lá,
Ele era filho de pais ricos, ambos os pais deles eram ricos e ele também, indiretamente, era rico. Seus pais eles eram donos de empresas de arroz que vendiam arroz por toda a Ásia. E desde criança o Pol Pot ele sempre estudou em escolas caras e nas melhores escolas possíveis do Camboja. Ele sempre teve aulas de idioma, ele sabia falar francês, além do Khmer, ele sempre foi privilegiado. Mas não foi só isso também. Tentaram fazer ele seguir algumas tradições, então colocaram ele para estudar em um monastério budista, só que acabou que não deu certo, ele não se encontrou no budismo, não tem problema, então eles pensaram, vamos ver o catolicismo. No tempo a França ainda estava em alta no Sudeste Asiático, a influência francesa estava em alta, e assim, não, então vamos tentar o catolicismo, vamos ver se ele se adapta ao cristianismo, vamos ver qual vai ser a dele. Em 1949 ele se muda para a França, onde ele se muda mais lá para estudar em uma escola paga, só que ele não fica muito tempo, ele fica até 1952. O porquê pouco tempo? Ele fazia parte de um grupo de cambojano na escola que era contra a monarquia. Só que eles, sendo contra a monarquia cambojana, eles indiretamente estavam sendo contra a monarquia francesa. Já que nesse tempo, quando o Pol Pot estudava na França, o rei ele era uma marionete dos franceses, tanto do Camboja quanto o do Vietnã do Sul. Eles acabaram meio que sendo expulsos da escola. E daí eles, não aceitando isso, eles acabaram meio que lendo sobre a Revolução Russa, os bolcheviques, o Exército Vermelho, o Exército Branco, os czares, os bolcheviques, Lenin, Stalin. E eles meio que acabaram se interessando pelo comunismo e por esses assuntos assim. E em 1953 ele acaba retornando para o Camboja. Ele, tá bom, vou sair da França, esse aqui não é meu lugar, eu vou para a minha terra. Ele retorna ao Camboja, ele até começa a entrar na política de leve, mas só em 1960 que ele acaba fundando o seu próprio partido, esse que se chamava Partido dos Trabalhadores Khmer, onde ele meio que deixou o nome Salotsar de lado e usou o nome Pol Pot. Por que Pol Pot? Porque na concepção dele, Salotsar era um nome rico, nome de sonoridade rica e nisso não era do campo, era algum tipo de influência. Então ele não queria nenhum tipo de influência ocidental ou então influência rica, ele queria ser do campo mesmo. E em 1966 ele acaba viajando para Pequim e em plena Revolução Cultural do Mao Tse Tung, onde ele vê vários quadros do Mao pela cidade, várias pessoas adorando o Mao Tse Tung. Ele estava vendo uma nova China, uma China que ele nunca tinha imaginado que seria. E ele queria o mesmo para o Camboja, só que como ele ia fazer isso sem alguma influência ou então sem algum poder por trás? Mas aí é que tá, ele realmente tinha um grande poder por trás, ele tinha ninguém menos que o próprio Mao Tse Tung, apesar de já idoso, ele chegou a conhecer o Mao Tse Tung. Daí ele acaba retornando para o Camboja novamente com novas ideias em mente. E como eu já expliquei ali atrás, tem toda aquela guerra civil e os bombardeios dos americanos. E o Pol Pot ele acaba ganhando muito apoio popular, porque como ele era do norte, ele sabia os bombardeiros, eles sabiam os camponeses, o que aconteceu com eles. A maioria desse pessoal apoiou ele. Mesmo dando um golpe de estado, as pessoas ainda falaram assim, não, vamos deixar esse cara aí, esse cara tá tranquilo. Quando o Pol Pot assumiu, a primeira coisa que ele foi fazer é implantar o comunismo no país. E não era só implantar o comunismo no Camboja, ele queria fazer o Camboja era próspero novamente, porque ele sabia que o Camboja, antigamente, ele tinha sido um grande reino habitado por grandes reis,
sem influência ocidental ou então estrangeira, no caso vietnamita e até mesmo chinesa, e ele acabou brisando forte nessa ideia, ele acabou focando muito nisso, e focou, até que então ele acabou criando o próprio exército, que se chama o Khmer Vermelho. Na verdade já estava criado, mas ele oficializou, vamos dizer assim, o Khmer Vermelho como o exército dele. Agora vamos dar uma pausa no Pol Pot e focar no Khmer Vermelho. O que foi o Khmer Vermelho? Bem, o Khmer Vermelho ele foi o exército Pol Pot e a força do Camboja por alguns anos, durou de 75 a 79. E o que esse exército fez a mando do Pol Pot? Como eu já estou cansado de falar, com o bombardeio no norte do Camboja, o Pol Pot, com aquela ideia de fazer o Camboja um grande reino agrário novamente, e fala assim, não, calma aí, vamos resetar o Camboja. Ele acabou convencendo as pessoas a se retirarem da capital do Camboja, o Phnom Penh, perdoe a pronúncia, avisando que iam ter muitos bombardeios, que os americanos iam jogar muitas bombas lá, mas que era para ficar tranquilo, que depois de 3 dias já dava para voltar para casa, já tinha passado, mas não foi bem assim que aconteceu. The group was strong enough to overtake the capital. The Khmer Rouge evacuated Phnom Penh, forcing residents into the countryside. Mas foi pacífico o Khmer Vermelho no Camboja? Não foi pacífico. O porquê não foi pacífico? Porque, por mais que o Non Law tivesse perdido a guerra, ele tinha vazado dos Estados Unidos, do Camboja, e foi para os Estados Unidos. Só que ele não levou todo mundo com ele, obviamente. Então ficou muita gente que ainda era devota a ele, que era republicana, capitalista, enfim, e que não gostava do comunismo nem do Pol Pot. E essas pessoas, de cara, elas já foram executadas. E as que tinham armas e os outros soldados? Bem, como tinha muito armamento americano pelo Camboja ou pelo Laos, que eles traziam muitos blindados americanos, muitos carros mais fortes para aguentar mais tiro. Eles estavam dominados pelo Khmer, então eles não tinham muito o que reagir. Eles acabavam tendo que entregar suas armas, ou então eles acabavam morrendo, já que eles estavam no prejuízo. E não existiam só homens adultos no Khmer Vermelho. Existiam também muitas crianças de 6, 7 anos, até mesmo 10 anos, segurando um fuzil AK-47 na mão, ou então a metralhadora, o fuzil americano, que eu não vou lembrar agora, me perdoem, mas que estava em alta na Guerra do Vietnã. Todos eles estavam sendo portados por crianças e fazendeiros que não sabiam de muita coisa o que estava acontecendo, mas eles sabiam que tinham que abraçar a ideia do Pol Pot, porque lá eles iam ter privilégios, iam ter ganhos, iam ter tudo o que eles quisessem. E eles estavam fazendo uma evacuação geral, eles estavam entrando em casas, e se as pessoas não quisessem sair de suas casas, quisessem ficar lá, elas seriam executadas ali mesmo, sem nenhum tipo de defesa. Independente se a pessoa fosse uma mulher, fosse uma criança, um idoso, uma pessoa doente, enfim. Ou ela saía ou ela morria. E para onde que eles estavam indo? Bem, não tem um lugar exato de eles estavam indo. A maioria estava seguindo ao leste do Camboja, para o campo. O objetivo principal era sair da cidade. O Pol Pot tirar as pessoas da cidade e mandar todas elas para o campo. E os padres e os monges, como é que ficaram nessa história? A maioria foi executado, enquanto outros estavam sendo torturados, chicoteados, ou então tendo um trabalho escravo para servir de exemplo para o povo que o budismo era errado, que o cristianismo era errado, que as religiões eram uma doença das pessoas, uma doença ilusória do povo, que religião não resolve nada, e que quem resolve mesmo é o Angkar. O que seria o Angkar?
O Ankar é mais ou menos, como posso dizer, o espírito da revolução, o espírito do comunismo que existia no Camboja, que o Pol Pot fez as pessoas acreditarem que existia esse espírito e que esse espírito seria muito bom com as pessoas que obedecessem o Ankar. Caso as que não obedecessem, elas seriam punidas. Só que isso no começo não estava muito claro, não estava muito na cara. Alguns tinham ideia, mas nem todos tinham certeza. E essas pessoas, elas foram caminhando, elas eram obrigadas a ir caminhando, e elas foram caminhando, e eventualmente, às vezes, tinha alguma parada, onde algumas pessoas que fossem suspeitas eram revistadas, e se elas estivessem andando com algum relógio caro, ou então soubessem falar outro idioma além do Khmer, elas possivelmente seriam presas ou punidas. E como ficavam as pessoas doentes que estavam caminhando, as pessoas que portavam algum tipo de deficiência, enfim, alguém que realmente precisava muito de ajuda. Essas pessoas, a maioria era levada em cima de boi, ou então até mesmo nas costas de alguém que tivesse força para carregar. Caso contrário, essa pessoa era deixada para trás. Infelizmente, porque já era muita coisa que tinha que carregar, porque as pessoas saíam com as trouxinhas delas de casa, carregando. A maioria carregava o necessário só, mas lógico que tinham aqueles que carregavam todo o luxo com eles, como bolsas caras, vestidos caros, ternos caros, enfim. Aí as pessoas que tinham um carro, como que se viravam? Bem, as pessoas que tinham um carro, elas ainda tinham o direito de ter um carro até acabar a gasolina, porque depois não tinha como voltar no posto para abastecer, obviamente, porque eles não queriam ninguém de volta nas cidades, eles queriam que todo mundo ficasse no campo, trabalhando no campo. E conforme os dias foram passando, as caminhadas foram passando, as pessoas meio que não escutaram nem um avião, nem bombardeio, nem nada. E elas souberam que tinha algo errado, que algo de errado não está certo. Então, por que a gente não pode voltar? Porque se eles fizessem isso, eles saberiam que poderiam sofrer. Então eles não queriam arriscar ter uma vida sofrida, ser punido, torturado, do que talvez trabalhando no campo por alguns dias. Assim, vamos arriscar, talvez isso seja tranquilo. Mas e as necessidades básicas? Como fazia para limpar? Bem, isso acabou que virando um problema, porque não tinha espaço. A maioria fazia no mato, limpava com o que tinha, até mesmo com dinheiro, porque o dinheiro já tinha sido inútil já. E as pessoas já perceberam que o dinheiro já não servia mais para nada naquela hora. Então, assim, por que eu vou guardar dinheiro se não vou precisar? Vou usar ele para me limpar, vou usar ele para suar o nariz, por exemplo, já que não fazia mais sentido ter dinheiro. E que as roupas caras e os tênis, enfim, tudo de luxo já estava se esgotando e estava rasgando, estava perdendo a cor, estava ficando sujo. Assim como as pessoas que não estavam tendo muita higiene, não estavam conseguindo ter um banho decente, ter uma noite decente, dormir bem, acordar bem. Eles dormiam no meio do chão, no meio do asfalto, acordavam com sol quente na cara, dormiam com chuva forte no rosto, acordavam gripados, e a maioria era deixada para trás, porque nem todos que foram alimentados. Tem que ressaltar isso. Nem todos que foram almoçaram, tiveram tempo de almoçar, comer alguma coisa antes de fazer essa caminhada. Então, alguns acabavam morrendo de fome pelo caminho mesmo. Mas como eles já não tinham opção de voltar, a única opção era ir. E chegando lá nesses campos de trabalho, por mais que alguns sentissem falta de suas casas com suas televisões, seus rádios, seus frangos fritos, por exemplo, eles tinham que se contentar com o que tinham. Por incrível que pareça, no começo tinha bastante comida, tinha rio limpo, tinha uma terra fértil, então estava tudo tranquilo para eles. Menos mal, né? Pelo menos
chegando aqui a gente tem o que comer. Lógico que sempre tem alguns que tiveram alguns parentes que entraram para o Khmer Vermelho, que esses recebiam alguns benefícios, como uma carona de carro, ou então uma comida a mais, uma água a mais, um lugar onde você pode reunir sua família, já que nesses campos tudo era separado. Homens e mulheres ficavam divididos. E as mulheres que tinham filho poderiam ter seus filhos até os seus 6 anos. Depois disso, eles já faziam parte do Estado. E onde eles dormiam, onde eles descansavam, bem, isso é meio que complicado, porque eles não tinham casa lá. Então eles tinham que fazer a própria casa deles com madeira e folha de bananeira, folha de palmeira, enfim, com alguma folha boa que os cobrisse da chuva, mas também que não os esquentasse no sol. Só que não existiam casas privadas, dizemos assim. Se eu faço uma casinha dessa, eu tenho que estar consciente que pelo menos 30 pessoas vão entrar e sair dela, independente se fui eu que fiz tudo sozinho ou não. Apesar que lá eles eram obrigados a se ajudarem, porque eles não tinham opção. Existia alguma exceção, por acaso? Por incrível que pareça, existia. Para as pessoas analfabetas e, como posso dizer, enfim, sem estudo, que nasceram no campo, viveram no campo e morreram no campo, a família dessas pessoas tem direito a ficar com a família sem estranhos incomodando. Você agora disse que as pessoas analfabetas e pessoas do campo têm mais direito que as intelectuais, mas e as intelectuais? Onde que elas estavam nesse momento? E o porquê que elas não lideraram nenhuma revolução, ou então não tentaram espalhar alguma coisa para derrubar esse exército? Simples, porque quando o Khmer Vermelho chegou em Phnom Penh, eles acabaram separando os intelectuais, e os intelectuais eram o quê? Eram artistas, jornalistas, ou então professores, ou então qualquer um que usasse óculos ou tivesse uma cara de inteligente, ou então alguém que eles sentissem que tem um potencial para liderar uma revolução. Revolução contra o Khmer, tá? Vamos especificar isso. E nesse caso eles prendiam e torturavam. Eles só torturavam, e caso a pessoa morria sem ordem do Pol Pot, as pessoas que estavam torturando eram as próximas a ser torturadas. Pois é, o jogo vira, o karma chega. Bem, já que eu disse que os intelectuais e qualquer outra pessoa ficava em uma prisão diferente, como assim uma prisão diferente? E as pessoas que não eram intelectuais e apenas não queriam trabalhar, não queriam obedecer o Khmer. Essas pessoas elas acabavam ficando em campos de concentração. Pois é, no Camboja também existiu campos de concentração. Por incrível que pareça, tinham muitos campos de concentração. E eles eram especialmente para quem? Qual era o outro grupo étnico-religioso que estava lá? Bem, nesse caso, os campos de concentração eles eram especialmente para muçulmanos, chineses e vietnamitas. Sendo vietnamitas e muçulmanos os principais alvos do campo de concentração. Lembrando que, por mais que o campo de trabalho e o campo de concentração fossem quase iguais, tinham lá suas diferenças. O campo de concentração, no caso, eles realmente torturavam, enfim, eles torturavam de um modo geral, eles tinham uma certa liberdade para fazer o que quer com o prisioneiro ou com a prisioneira, inclusive pegar à força, ter uma relação à força com as mulheres. Por mais que os campos de trabalho, os campos de concentração tivessem lá suas diferenças, eles não eram como livres assim. As pessoas do campo de trabalho, elas estavam lá para o único exato propósito, trabalho.
Elas não poderiam descansar nem por 5 minutos, elas não poderiam parar para ir no banheiro, elas não poderiam parar para nada. Elas tinham que ficar lá plantando o dia inteiro, colhendo arroz o dia inteiro. Grâce au réservoir naturel du lac central Tonlé-Sap, 4 fois plus grand que le lac Léman, les travaux d'irrigation ainsi réalisés mettent toutes les zones de culture à l'abri des sécheresses naturelles et permettent de doubler le rendement risicole. E o que acontece se alguém tentasse se revoltar ou tentasse não ir trabalhar? Essa pessoa, ela simplesmente era executada. Lógico que não na frente de todo mundo. Ela era levada para um outro campo com a desculpa de que vou levar ela para um outro campo de trabalho, talvez ela se adapte melhor lá. E nós sabemos que não foi assim. Tranquilo, mas você está falando muito de sociedade igualitária, mas como que eram os soldados? Como é que era a roupa dos soldados? Bem, a roupa dos soldados, o uniforme dele, não era diferente de uma roupa de um civil, por exemplo. O porquê disso? Porque chegando lá, a primeira coisa que aconteceu foi eles mandarem todo mundo tingir a roupa dele de algum modo de preto. Todo mundo tinha que estar de preto. A única diferença dos civis para os soldados é que os soldados eles tinham mais ou menos uma boininha comunista. Eu vou deixar aí na tela como eram os uniformes deles. Já os civis não, eles andavam sem boina, sem calçado nenhum. Beleza, agora a gente vai dar uma pausa no Khmer Vermelho, vamos deixar aí, e voltar para a vida pessoal do Pol Pot, que eu sei que vocês devem estar pensando. Ué, mas e a família do Pol Pot? Onde estava nesse tempo? Eles saíram do Camboja, eles estavam no Camboja, mas eles recebiam benefícios. O que aconteceu com a família do Pol Pot? Por incrível que pareça, o Pol Pot também mandou a própria família para os campos de trabalho, onde eles também iriam trabalhar, não era só porque família, que iam receber um desconto, dizemos assim, iam receber privilégio, muito pelo contrário, ia trabalhar também. O Pol Pot ele namorou, teve esposa, teve filho. O que se sabe é que o Pol Pot ele teve 2 esposas. A primeira esposa dele terminou com ele depois que ele subiu no poder, só que ela acabou se suicidando tomando veneno. E a segunda esposa dele acabou ficando com ele até ele morrer. E o que aconteceu nesse meio tempo entre Khmer e Pol Pot, a vida pessoal dele? Bem, não se sabe ao certo o que aconteceu. Ele até tentou meio que mandar as pessoas glorificarem a imagem dele e pendurar estatuetas dele, pedras esculpidas com o rosto dele, quadro com o rosto dele. Mas isso não virou muito porque então nenhuma delas sabiam mais esculpir, eram poucas. E nenhuma outras sabiam o que era uma medicina, o que era alguma outra coisa. Porque na visão do Pol Pot, os remédios tinham que ser natural, tinham que ser tudo o que a natureza dá. Caso fosse algum comprimido, alguma injeção, era coisa do Ocidente, e essa coisa do Ocidente estava envenenada com o imperialismo capitalista, e lógico que isso não era aceito. Então as pessoas eram privadas de remédio. Caso a pessoa tivesse alguma doença que precisasse de algum remédio, ela morreria. E como ficavam os corpos? Eles eram enterrados juntos, separados, em família. Era aberta uma grande cova e os corpos eram jogados tanto em covas quanto em rios. Então, conforme foi passando o tempo, os rios também ficaram bem poluídos, com muitos cadáveres perambulando. Já não era mais uma água limpa de se tomar. Sem contar que ele tinha muita neura que tivesse algum espião vietnamita, chinês, americano infiltrado lá para passar para o mundo o que acontece no Camboja. E o que aconteceu com essas pessoas que ele cismava ser espiãs? Ele simplesmente mandava matar. Ele torturava até a pessoa confessar o que não era e mandava matar. Era simples assim. Existe até uma frase do Pol Pot em que ele diz:
é preferível matar 10 amigos do que deixar um inimigo vivo. Então já dá para perceber o tamanho e loucura do cara. Voltando ao Kimmer novamente, e como eram as crianças órfãs e as mulheres casadas? Bem, esses dois eles ainda existiam um certo privilégio, porque as crianças órfãs elas eram bem tratadas, elas recebiam um pouco mais comidas que o normal. O porquê? Porque elas iam ser crianças soldados, empenhavam fuzil, elas treinavam luta, elas treinavam armadilha, elas treinavam como desativar bomba. Paciência, as que não sabiam desativar, porque acabavam perdendo a vida na hora. As mulheres grávidas não Kimmers, elas tinham seus filhos executados na sua frente, ainda bebezinho. Eles recebiam baionetadas, eles recebiam pancadas na cabeça, eles eram jogados em árvores, tudo isso na frente da mãe. Agora, crianças Kimmers pura, onde o Pol Pot prezava pela raça Kimmer pura, eles poupavam. O porquê eles poupavam? Porque era mais um trabalhador chegando, era mais um bebezinho sendo soldado, sendo camponês, enfim, era sempre alguém mais contribuindo. Mesmo que isso demorasse um pouco, eles iam conseguir o filho, entende? E as escolas? Bem, as escolas eram uma doutrina, não tinha muito o que falar, era ou você aprende Lenin, Karl Marx, Stalin, União Soviética, Mao Tse-tung, e cantando música sempre elogiando o socialismo e o comunismo cambojano. O porquê a maioria das pessoas ainda estavam morrendo de fome no Camboja, se quase 90% do país naquela época trabalhava em campos de arroz, em campos de colheita, enfim. Porque toda essa comida ela era enviada para a China, e em troca a China ela mandava armamentos modernos para a época, como fuzis, rifles, blindados, tudo novo. E o porquê desse desespero por armamento em vez de alimentar o povo? Porque o Kimmer estava com medo de que se o Vietnã ganhasse a guerra contra os Estados Unidos, ele fosse querer expandir fronteira, consequentemente invadir o Camboja. E isso não seria nada legal. Então eles começaram a se armar primeiro e começaram inícios de pequenos conflitos fronteiriços. Ainda nenhum país tinha invadido outro país, mas eles ainda já estavam começando a atacar o Vietnã primeiro, mas de leve, porque eles estavam com receio. Fosse ver, eles estavam testando a força dos vietnamitas, enfim, eles estavam estudando. E mais ou menos em 1976, no começo ainda de 1976, o Camboja e o Vietnã eles ainda tentam conversar, tentam resolver isso de um modo diplomático, mas ainda não funciona porque nenhum tem confiança no outro. Então, no dia 30 de abril de 1976, o Khmer Vermelho ele faz um forte ataque ao Vietnã. E lógico que os vietnamitas não iam deixar isso barato. E no finalzinho de 1977, eles retribuem um ataque à altura no Camboja e ainda ficam ocupando o Camboja por mais ou menos alguns meses, uns 3 meses por aí. E eles ficaram porque eles queriam fazer o Camboja ser um país diplomático, pelo menos com eles. Mas isso não deu certo, eles saíram sem alcançar o objetivo, que talvez seria derrubar o Pol Pot. Mas nesse meio tempo a China vê que os dois tá guerreando sério, tá começando a ficar sério a relação desses dois.
e a China tenta apaziguar as coisas. Ela mesma tenta fazer com que o Camboja e o Vietnã eles acabem se entendendo sem conflito, para ser algo mais diplomático, algo mais inteligente do que guerrear. Mas isso não dá certo. E ambos acabam não dando a mínima para a China e eles acabam continuando com os conflitos em fronteira. Eles ainda não tinham invadido o Camboja, nem o Camboja tinha invadido o Vietnã. Só que com um monte de vietnamita morrendo em país diferente, em governo diferente, sendo inocentes, o Vietnã ele tinha que tomar uma atitude, ele já estava sendo atacado. Já tinha vietnamitas morrendo em solo estrangeiro, dizemos assim. Então, conforme isso foi agravando as relações internas do Vietnã, eles tinham que tomar uma atitude, correto? E no dia 25 de dezembro de 1978, o Vietnã ele invade o Camboja com 150 mil soldados e dizima o Khmer Vermelho em 2 semanas apenas. Demorou 2 semanas só para eles acabarem com o Khmer Vermelho. Attack. He sent Khmer Rouge troops into Vietnam, where they slaughtered hundreds of villagers. Hanoi retaliated with a full-scale invasion of Cambodia, sending Pol Pot and his rebels into hiding in the jungle. If he had given the Vietnamese no E, consequentemente, eles ocuparam o Camboja e eles salvaram as pessoas que estavam lá nos campos de trabalho, nos campos de concentração. Eles acabaram abrindo esse segredo que o Pol Pot tinha, eles abriram para o mundo inteiro ver. Tanto é que o país chegou a ficar ocupado pela ONU. E o Vietnã ele ainda se manteve ocupado no Camboja até mais ou menos 1989. Mas e o Pol Pot, como que ele ficava, como que ele governava? Bem, nesse caso, ele, entre aspas, já não era mais líder. O que ele fez foi colocar de volta o monarca no poder, só que dessa vez o rei ele não era o rei, ele era apenas um fantoche do Pol Pot, porque o Pol Pot ele já estava para ser linchado pela população se alguém o encontrasse. Mas e o Pol Pot, onde que ele estava? Bem, ele ainda continuou liderando o Khmer Vermelho, o que sobrava dele, até mais ou menos 1985, mas ele já não vivia nas cidades, ele vivia sempre na selva, no meio da selva, se escondendo, porque ele já estava sendo caçado pelos Khmers e pelos vietnamitas, então ele estava se escondendo o máximo possível para não ser preso. E em 1990, onde a ONU já estava ocupando o Camboja e os soldados do Khmer já estavam sendo perseguidos e presos por crime de guerra, em uma delatação dessas, um membro do Khmer disse que realmente o Pol Pot colocou a própria família nos campos, entre aspas, matou a própria família. E nesse tempo, de 90 até 98, o Pol Pot ele ficou muito bem escondido, até ele ser encontrado em 1998. Mas ele foi preso, pregaram ele, executaram ele? Não. Na verdade, o Pol Pot, ainda com 2 soldados do Khmer Vermelho, ele os disfarçou de policial, de mídia, de tudo, para fingir uma certa prisão, uma prisão falsa, onde ele acaba sendo levado, escondido em algum lugar da Tailândia. Infelizmente, eu não tive informação de onde ele foi escondido. E no dia 15 de abril de 1998, o Pol Pot ele é encontrado morto em uma cabana. Alguns dizem que foi parada cardíaca e outros dizem que foi injeção letal. Em ambos os casos não foi comprovado nenhum nem o outro. E o que aconteceu com o corpo dele depois? Bem, depois de ser registrado que realmente era o Pol Pot, verificaram as digitais, verificaram fotos, enfim, tudo que era necessário, toda a documentação que era necessária para
confirmar o corpo, ele acabou sendo cremado, porém não se sabe onde suas cinzas foram jogadas. Mas enfim, espero que vocês tenham gostado disso. Eu geralmente não peço, mas por favor, compartilhem esse documentário ou curtam, enfim. Até o próximo vídeo, porque o próximo documentário vai levar um tempinho a mais para fazer. Mas se vocês pedirem, eu posso fazer depois, tranquilo? Mas enfim, falou e fui!